Meus queridos, bom dia, que o Senhor olhe para as vossas vidas. Talvez você até me censure, porque na verdade eu te mando mensagens e chamamos elas de devocional. Devocional que eu gostaria que você, na verdade, pensasse com seriedade. E talvez ouvisse mais de uma vez as mensagens que tenho te mandado. Por isso que eu quero dizer para você, perdoe-me se em algum lugar, em alguma palavra, eu sou um pouco mais grosseiro. Eu só acho que eu sou bem grosseiro mesmo, sabe? Porque eu estou preocupado com essa terra, com a visão da igreja, com o seu ministério, com a forma como os pastores modernos se expressam. Eu sou um velho, é verdade, mas eu fico olhando com tristeza, a cegueira que a igreja está envolvida, a cegueira com que ela está, na verdade, toda coberta, como se não pudesse ver mais nada. O que resta para nós? Tudo é tão interessante, tudo me chama a atenção, menos Deus. Eu quero pensar com você, meu irmão, hoje, que lhe desejo paz, que lhe desejo um bom dia, e espero que você raciocine comigo. É bem cedo, já tem algumas horas que eu estou aqui, repassando para você os pensamentos das Escrituras e o que Deus deseja de nós. E hoje eu quero pensar ainda a tarefa de alimentar. A tarefa de alimentar. E como texto eu gostaria de ler com você João 6, capítulo 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo a grande multidão que veio ter com ele, disse a Filipe: ande, compremos pães para lhes dar de comer. Bem, agora pare um pouquinho para pensar. Você olha para um lugar espaçoso, grande, e observa 5.000 pessoas. E quando ele fala pessoas, está contando os homens. Ainda tem mulheres e crianças junto. E chega para Filipe, um dos seus discípulos. Jesus diz: ande, vai lá e compra o que é pão para esse povo comer. Eles precisam. Podemos tomar a alimentação dos 5.000 como uma representação da tarefa dos filhos de Deus em todo o mundo. Ou por que não dizer, podemos tomar a alimentação dos 5.000 como uma representação da igreja, como tarefa da igreja, dos filhos de Deus em todo o mundo. É como se o Senhor quisesse manifestar a sua santa vontade por meio desse maravilhoso procedimento. Dai-lhes vós mesmo de comer. Dai-lhes vós mesmo de comer. Meus queridos, eu tenho ouvido pregações pelo YouTube, tenho ouvido pregações pela TV, e me surpreende quando pastores ricos, milionários, eu não vou continuar falando sobre suas qualidades, porque eu vou
falar mais pesado e muitos vão se entristecer comigo por amarem esse tipo de lobo, que a igreja não dá pensão para ninguém. A igreja não dá comida para ninguém. A função da igreja é anunciar Jesus. Mentira! Mentira! A igreja em si, que continua arrastando conceitos mosaicos do Velho Testamento, apresentando Abraão, Jacó como exemplo de algumas coisas, por forçando a tarefa, a verdade é essa, forçando a interpretação e a hermenêutica, negando o seu verdadeiro fundo de verdade. Você pede dízimo, né? A igreja precisa de dízimo. Quantas pessoas estão realmente precisando dentro da tua igreja de alimento e não tem? Você pode me responder? Nós doamos 6 cestas básicas, grande coisa. Vocês sabem quem está recebendo? Elas precisam? São realmente pessoas que estão carentes? Eu vejo falar sobre fome no mundo inteiro. Nós temos a igreja muito rica. A igreja católica é uma das mais ricas do planeta. Igrejas evangélicas de renome são riquíssimas. Mas eles só querem fazer templo. Templo para 100.000 pessoas. Templo para 200.000. Templo não sei para quantas mil. Grandes catedrais, pontos luxuosos para que as pessoas a visitem como ponto turístico, inclusive. Será que esse foi o objetivo de Jesus? Meus queridos, eu vou dar-lhes a vocês hoje algumas palavras e alguns exemplos. A grande vontade, a santa vontade de Deus, por meio desse maravilhoso procedimento, dá-lhes vós mesmo de comer. Há 3 elementos na alimentação dos 5.000. Primeiro, o pão. Por meio da maravilhosa multiplicação dos pães, vemos que Jesus, como pão da vida, é suficiente para milhares, milhões, para um incontável número de pessoas. Ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em segundo lugar, os famintos, os 5.000, com esses relacionamos os 5 continentes. O mundo tem fome da verdadeira mensagem do Evangelho. O mundo tem fome. E terceiro elemento, são os instrumentos, os discípulos, que tomam o pão das mãos de Jesus e o deram aos famintos. Só aquilo que recebemos das mãos de Cristo e repartirmos é que satisfaz a fome das pessoas famintas. Somente aquilo que Jesus tem e o que Ele é pode satisfazer a mais profunda fome da vida de uma pessoa. Agora vamos pensar juntos. A maravilhosa multiplicação dos pães. Vemos que Jesus, como o pão da vida, pode ser suficiente para o mundo inteiro. Porque Ele veio para dar vida e vida em abundância. Agora, que evangelho você, meu querido obreiro, querido pregador, irmão em Cristo, está dando para a tua igreja?
que você está fazendo para motivar pessoas a se aproximarem de Jesus Cristo? Você está incumbido de uma tarefa que Felipe também recebeu. Vai, compra pão e dá para esse povo comer. Será que você realmente tem recursos espirituais para espiritualmente alimentar as vidas? Porque eu, quando alimento vidas, elas já não têm mais fome. Elas se sentem prazerosas e satisfeitas, porque o pão que ela recebe agora a sustentará por um bom tempo. Este é o grande milagre da multiplicação dos pães. Mas você continua dizendo que não. Era pão. Não é pão mesmo. E quando recebemos Jesus, a nossa vida começa a mudar. Quando recebemos Jesus, como entendemos, sabemos ser humildes, sabemos entender os momentos das pessoas, sabemos compreender, sabemos ajudar, sabemos acudir, sabemos respeitar. E assim, começa a ver a vida em abundância. Vida abundante não é dinheiro no cofre, não é dinheiro no banco. Vida abundante é a presença de Cristo na tua vida e daqueles que o cercam. E esses 5.000, com esse relacionamos os 5 continentes, o mundo inteiro. O mundo tem fome da verdadeira mensagem do Evangelho. Ah, mas nós temos enviado missionários. É mesmo? É mesmo. Ninguém quer ir para o Irã. Ninguém quer ir lá para a África. Aqueles cantos da África, da miséria. Todos querem ir para o sul. Para o norte ninguém quer. Vai lá nos países comunistas. Você vai? Lá tem um monte de faminto, milhares, milhões de famintos. Não, você não é missionário nem do vizinho da tua casa. Nem ele nunca recebeu o pão da vida, porque você nunca foi capaz de dividir ou se esforçar para distribuí-lo como o Senhor ordenou a Filipe. Você tem vergonha? Tem vergonha? Não tem coragem de falar de Jesus em qualquer lugar. Já falou de Jesus para alguém na fila do banco? Duvido. Lá quando você esteve naquela lanchonete, você já falou de Jesus para alguém? Não. Você nem recebe aqueles que vão à igreja que você frequenta, ao templo. Se ele não for aquele bonitinho, lindo, maravilhoso. Não. Você não vai trazer vantagem nenhuma. Estes elementos são instrumentos. Os instrumentos, os discípulos. Você pode ser o elemento, instrumento de Deus. O evangelista de Deus. O missionário de Deus. Vocês gostam tanto de títulos, né? Ah, o pastor, o apóstolo. Apóstolo é uma banana. Ele inventou isso para se engrandecer. Ah, eu preciso da cobertura do apóstolo. Você precisa da cobertura do Espírito Santo de Deus. Não de um comedor de feijão, pecador, avarento, ganancioso. Isso sim. Fracassado. Que comete pecados ocultas. Você não vem falar para mim, não, isso não acontece. Para, rapaz. Quando você nasceu, eu já estava evangelizando. Se você é um discípulo de Jesus, tome o pão das mãos de Jesus e dê aos famintos.
para te dar a tua opinião, para de inventar historinha no púlpito da igreja, ou seja, do templo, para a igreja, historinhas de fábulas, historinhas mentirosas. Talvez você já está pegando aquela flecha, né, para atingir o espírito maligno que está nas pessoas. Fantasia, circo, ilusão, e um bando de ovelhas sem lã, famintas, dizendo glória a Deus. Que Deus você está glorificando? Que Deus? Imbecilidades, idiotices. Estar morrendo de fome e não tem ninguém que te alimenta. E ainda leva tudo que você poderia usar para comer para imbecis. Só aquilo que recebemos das mãos de Jesus é repartirmos, vai satisfazer a fome das pessoas famintas. Somente aquilo que Jesus tem e o que Ele é pode satisfazer a mais profunda fome da vida de uma pessoa. Parem de mentir. Os que mentem não entrarão no reino dos céus. Você sabe onde começa a mentira. Pare de jogar setas nas pessoas para convencê-las, sendo usada pelo inimigo das nossas vidas. Meus queridos, em nome de Jesus, tenha um bom dia. Tenha um bom dia. Olhe para Cristo. Olhe para o Senhor, raciocine e pense nisso com muito amor, em nome de Jesus. Me perdoe pela